Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco como é o processo pedagógico das escolas estaduais da região da Superintendência Regional de Ensino de Passos. Nós vamos conversar agora com a Superintendente Regional de Ensino, professora Eunice Blanco Pereira Lima, também docente da FESP, e com a coordenadora do curso de Pedagogia da FESP e também pedagoga da rede pública, professora Rosânia Aparecida de Souza Fonseca. Dona Eunice, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco como funciona o processo, a organização, né, pedagógica do ensino fundamental. A organização do ensino fundamental, ele se estrutura em 9 anos. 5 séries iniciais e 4 séries finais. Aliás, anos iniciais e anos finais. A gente ainda está com essa nomenclatura de séries, sabe? Uhum. Então, a gente custa tirar, então são anos. E o ensino fundamental, na rede pública estadual, ele está estruturado em ciclo de alfabetização, que é um bloco de 3 anos. Uhum. Né? Então, o menino, ele faz 3 anos, que corresponde ao primeiro, segundo e terceiro ano dele. E o ciclo complementar, que são os 2 anos finais dessas séries iniciais, que é o 4º e o 5º ano. Então, neste bloco aí de 3 anos e de 2 anos, a gente entende que o serviço pedagógico ele tem que trabalhar aí muito com esse pessoal. Por quê? Porque nós recebemos alunos maturos, imaturos, alunos assim que já têm assim, um certo conhecimento que traz de casa, outros que muita coisa não viram e outros que têm só a escola como o seu apoio. Então, a gente entende que o serviço pedagógico ele tem que realmente trabalhar principalmente nesses 3 anos, aí neste bloco de 3 anos, que é o bloco da alfabetização. Então, o aluno, nesses 3 anos, nós não temos a reprovação. Então, a palavra reprovação, ela vai sair do meu dicionário aqui. Então, nós podemos ter, às vezes, uma retenção de aluno para um período menor. Então, suponhamos, eu tenho uma turma lá que está fazendo o primeiro ano e tem muito menino que já está bem avançado nas competências, nas habilidades, então esse menino foi para frente. O outro, não é que ele não vai para o segundo ano, não, só que ele vai ter um tempo maior para ele ir para esse segundo ano. Então a escola ela tem que oferecer várias oportunidades para ele, ela vai ter que, inclusive este projeto, esse programa que a Secretaria da Educação criou, que chama o Programa de Intervenção Pedagógica, é justamente para isso, para trabalhar com esses meninos que estão com problema de aprendizagem, que está com um déficit bem menor do que os outros. Então, este programa ele tem dado muito resultado, porque, inclusive, este ano, a rede municipal, ela também aderiu ao programa. Os 853 municípios, né, de Minas Gerais, todos os prefeitos aderiram a que as escolas municipais também adotassem este programa de intervenção pedagógica. Bom, Rosane, e qual é a sua avaliação? Você acredita, de que modo você vê esse programa de intervenção pedagógica? Você acha que tem resultado? Isso vai ajudar os alunos no seu aprendizado? Bom, Luciana, Eunice, né, minha colega de trabalho aí de tantos anos, eu acho assim, nós estamos num momento muito importante para a educação. Uhum. Nós estamos no início, né, do século XXI, né, 2013, né, e hoje a gente está se debatendo em torno de algumas questões. Por exemplo, o que a gente tem no cenário da escola? A gente ainda tem uma estrutura que está muito respaldada à estrutura do século XIX de escola, um modelo de currículo, organização professor-aluno, ainda muito respaldada na estrutura do século XIX. Nós temos um professor que é do século XX, que somos nós, nascidos e formados no século XX, e tendo que ministrar aula para o aluno do século XXI. E a conta não fecha, né? Não fecha, porque é uma estrutura que precisa ser readequada,
é um professor que precisa ser novamente, a ser oferecida a ele novas oportunidades de capacitação, para que a gente compreenda melhor esse universo desse aluno nosso, né, que está na sala de aula em pleno século XXI. Porque uma coisa nos intriga muito, por que o governo tem que determinar que a criança tem que ler e escrever até os 8 anos, se os nossos pais, se os nossos avós liam com tranquilidade no seu ensino primário? Então tem alguma coisa que não se fecha bem, né? Que não está legal realmente. Então alguma ação realmente tem que ser feita. Você pega, por exemplo, um aluno uma criança, qualquer criança, domina as tecnologias mais modernas de um celular, por exemplo, e não consegue entender as letras do alfabeto. Não consegue, soletrar, né? Chega até o 5º ano do ensino fundamental, mal soletrando e dominando as tecnologias, dominando o computador, dominando o celular, né? Então, todo esse momento que a gente está, nós, pedagogos, tentando nos adequar às novidades, né? A secretaria, como a Eunice coloca, também correndo atrás, né, para resolver essa questão, porque os nossos alunos, eles não são menos capazes do que nossos pais, do que nossos avós, que liam e escreviam no ensino primário que o Brasil oferecia no século XX, no século XIX, né? Mas que tem alguma coisa errada no processo de ensino, né? Na estrutura da escola tem. Então a gente, eu acredito que realmente a escola tem que pensar. Eu acredito que essas definições do Conselho Nacional de Educação, no sentido de focar na promoção do aluno, né? É um dos caminhos, porque se nós temos alunos inteligentes, né, desenvolvendo tecnologias e sendo reprovados na escola, então a gente tem que pensar que pode ser algum equívoco do processo de ensino, né? Então e aí reforçar, mas reforçar, como disse a professora Eunice, verdadeiramente, não só com a legislação, né? Estruturar as escolas, né, para que elas consigam profissionais para trabalhar extraturno, né? Valorizar melhor os seus profissionais, né, para que eles se capacitem sempre, tenham acesso às tecnologias também. Então, eu concordo, eu acho que o plano de intervenção pedagógica ele é extremamente necessário, né? Justamente para a gente conseguir atingir esse aluno do século XXI, que está aí com uma disponibilidade tecnológica enorme, mas que não consegue escrever as letras do próprio nome. Às vezes até interpretar também na hora que eu Justamente. a fase da alfabetização. Quando a Rosane coloca, né, que nós fomos formados, né, no século XX e a gente está atendendo hoje meninos do século XXI, realmente assim, foi uma distância assim, muito grande e que a gente está correndo atrás do prejuízo porque esse plano programa de intervenção pedagógica, ele pensa no menino e ele pensa no professor também, porque a secretaria ela está investindo demais no professor através de capacitações, trabalhar, né, o CBC, que muitas vezes o professor nem sabia que existia o CBC. O CBC são os conteúdos curriculares, né, nacionais. Então, muitas vezes o professor ele dava aula acompanhado por um livro ou um programa de ensino qualquer. Hoje não. Aliás, o CBC já existe há mais tempo, mas ele só tomou consciência desse CBC há uns 2 anos atrás, que aí nós começamos a trabalhar em cima do CBC, sabe? Inclusive essas provas que vêm, né, para avaliação sistêmica, para você avaliar o aluno, através do ProAlfa ou ProEB, que a gente vai ter as avaliações agora em outubro, justamente isso, você vai ter que fazer a avaliação dos meninos em cima do CBC. Então, quem não está trabalhando o CBC, os meninos vão sair mal. Por quê? Porque ele não está acompanhando também o que está exigindo dele. Bom, dona Eunice, então, para concluir, eu gostaria que a senhora me falasse qual a sua opinião a respeito da participação dos pais
neste processo pedagógico? Se ele tem que conhecer, de que forma que isso pode ser feito também? Eu acho que isso aí é muito importante, gente. Até não acho, não, deve. Então, todo pai deve conhecer a escola que o seu filho estuda, o processo pedagógico, as atividades que são desenvolvidas na escola e ele também ser um parceiro da escola. Isso é muito importante, tanto para o filho dele como para a escola. Tá? Tá certo. E, Rosânia, gostaria de complementar com mais alguma? Não, eu concordo com a professora Eunice, né? É isso mesmo. Tem aquela frase famosa, né, que diz que quem ama, cuida, né? Então, cuidar é ir até a escola, participar junto com a escola, estar atento ao desenvolvimento dos filhos, né? E a escola quer sim, ela quer a participação e ela precisa da participação dos pais para que ela consiga desenvolver um bom processo de ensino. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação. Dona Eunice, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Larissa, é com você.